e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom do entendimento, da ciência, para a gente entender o real significado dessa liturgia de hoje, nessa festa em que celebramos a natividade desse grande profeta, João Batista. Eu quero um fundo musical, Juninho, bem baixinho, por favor, né? Bem baixinho. A reflexão de hoje, né, é daqueles dias que você, né, poxa, que você traz essa mensagem, e eu fiquei pensando, rezando, preparando. É importante se preparar, a gente tem que se preparar. Que hora que começa a missa? Que hora que começa a missa? Lá pelas 5 da tarde começa a missa, sim ou não? Às 5 da tarde, você chega em casa, toma um banho, né? Já vem mais cedo, vem para rezar um pouquinho. Aí sim, 7 horas, estamos aqui para começar. Mas ela começa antes. A gente se prepara antes. Para as coisas de Deus, a gente tem que se preparar antes. É assim que acontece. Por isso que a nossa vida de oração é importante, a nossa vida espiritual é importante. Não chegar de última hora assim, não. A gente vai se preparando, né? E ao me preparar para essa liturgia de hoje, eu me coloquei no lugar de João. Olha que pretensão. Me coloquei no lugar de João e perguntei para ele: João, se o Senhor tivesse que se apresentar para nos dar uma mensagem hoje nessa festa da tua natividade, o que o Senhor diria? Prepare-se. Eu sou João, chamado Batista. Mas quem verdadeiramente sou, só se entende à luz dele, o Cordeiro de Deus. Ainda assim, permitam-me contar-lhes minha história. Meus pais, Zacarias e Isabel, eram servos fiéis do Senhor, justos, piedosos, obedientes à lei, mas carregavam a dor da esterilidade. Meu pai, sacerdote do templo de Jerusalém, e minha mãe da linhagem de Arão, anos e anos se passaram, e nenhuma criança veio alegrar a nossa casa. As orações pareciam não mais subir aos céus, mas Deus não se esquece. Foi quando meu pai, sorteado para entrar no templo dos santos, oferecer incenso diante do altar, que a eternidade irrompeu no tempo. O anjo, Gabriel, apareceu. Disse que eu nasceria. Eu, João. Disse mais, que eu seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e prepararia o povo para o Messias. Mas meu pai duvidou, e por isso ficou mudo. A incredulidade teve som do silêncio. Só voltou a falar quando me vi nos braços de minha mãe. Mas antes do meu nascimento, um momento sagrado aconteceu. Maria, a prima de minha mãe, veio visitá-la. Ela estava grávida também, dele, do Salvador. Quando ela entrou em nossa casa e saudou minha mãe, algo grandioso me tocou. Eu, ainda em formação no seio materno, exultei de alegria. Minha alma reconheceu o Salvador ainda antes de meus olhos verem a luz do mundo. Aquele salto foi mais que movimento, foi adoração. No 8º dia, dia da minha circuncisão, queriam me chamar de Zacarias. Mas meu pai, ainda em silêncio, pediu uma tábua e escreveu: o nome dele é João. E então sua voz se abriu, e com ela a profecia: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Minha infância foi vivida entre colinas e orações. Meus pais, já idosos, me ensinavam a ouvir Deus, a respeitar o silêncio e a lei. Mas ainda jovem, compreendi que o mundo precisava mais do que palavras decoradas. Precisava de uma voz que clamasse. Essa voz era minha. Fui então para o deserto,
o deserto. Ah, o deserto, silêncio, solidão, areia e oração. Ali a alma encontra Deus sem distrações. Ali aprendi a escutar o Senhor, a me despir do mundo e me vestir da palavra. Vivi com pouco, mas tinha tudo. Eu tinha missão. Lá não havia distrações, só areia, silêncio, frio e calor. Mas era lá que Deus falava, não por ecos externos, mas por sopros internos. Aprendi a viver com o mínimo: mel silvestre, gafanhotos e vestes de pele. Era pobre, mas cheio. Jejuava, meditava e esperava. A palavra do Senhor veio até mim, e com ela a urgência: prepara o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Eu saí do deserto como um trovão, percorri as margens do Jordão, clamando: arrependei-vos. E muitos vinham, ricos, pobres, soldados, cobradores de impostos e até fariseus. A eles eu dizia: raça de víboras, produzam frutos de verdadeira conversão. Eu era duro e exigente. Era preciso ter postura. Havia muitos pecados, maldades, erros. As pessoas estavam seguindo seus próprios caprichos, indecência, imoralidades, malícia. Eu não negociava com o pecado. Aliás, ninguém deve negociar com o pecado. Se você ceder, ele vence. Temos que ter coragem de dizer não. Eu batizava as pessoas. O meu batismo não era aquele que vocês conhecem, ou seja, um sacramento da graça de Deus, que confere o poder e a identidade de se tornarem filhos e filhas de Deus. Não, o meu batismo era um convite ao arrependimento e à mudança de vida. Porém, num desses dias de pregação e batizados, algo extraordinário aconteceu. Ele veio. Jesus, o meu primo, caminhava em minha direção. Não havia pompa, não chamou a atenção de ninguém, era um anônimo no meio dos demais, mas havia majestade. Eu estremeci: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ele, com um olhar sereno, respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Confesso que eu estava tremendo, um mix de espanto, alegria, perplexidade. Então eu o mergulhei nas águas e o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como pomba e a voz do Pai ressoou: esse é o meu filho muito amado. Naquele momento eu compreendi, minha missão estava cumprida. Eu era o precursor, o amigo do noivo. Eu devia diminuir para que ele crescesse. Agora era a vez dele. Minha missão havia terminado. O caminho era dele de agora em diante. Comecei então a direcionar meus discípulos a ele. Sigam-no. Eu dizia: ele é o Cordeiro. André, João e tantos outros o seguiram. Minha alegria se completava, mas minha voz não se calava, e isso incomodava os poderosos. Herodes Antipas, o tetrarca, havia tomado por mulher a esposa do seu irmão Filipe, Herodíades. Um escândalo, um adultério. O povo sabia, mas temia. Eu, porém, falei com clareza: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E isso teve um preço. Fui preso, trancado numa fortaleza, e lá, entre as paredes frias, meus pensamentos se voltavam a Deus. Da prisão, eu ouvia falar das coisas e obras que Jesus fazia. Confesso que fiquei confuso, pois eu imaginava um Messias com uma atitude, outra postura, talvez mais severa, mais radical. Mandei alguns dos meus ex-discípulos perguntar a ele: és tu mesmo o que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus ouviu minha inquietação e mandou-me responder a partir de suas obras. Os cegos veem, os surdos ouvem, os pobres são evangelizados. Sim, era ele, não tive mais dúvidas. Enquanto isso, Herodíades tramava. Herodes, dividido entre o fascínio por minha palavra e o medo de perder o poder, hesitava. Até que numa festa,
Sua enteada dançou, e agradou tanto ao rei que ele prometeu: pedes o que quiseres. E instruída pela mãe, ela pediu: a minha cabeça. Os soldados vieram até minha cela e com muita violência tiraram a minha vida. E assim terminou minha jornada, com honra, não com honra humana, mas com fidelidade. Minha cabeça foi entregue numa bandeja, mas minha alma foi recebida pelo Cordeiro que eu anunciei. Sou João, a voz, o amigo, o precursor, o mártir, a lâmpada acesa por um tempo. E se hoje tua alma ouve o eco do deserto, talvez seja minha voz, ainda viva, dizendo: endireite, se endireite o caminho do Senhor. Ele vem, Ele está perto, e é digno de todo o teu coração. Que lições nós podemos aprender disso tudo? Primeiro, Deus realiza promessas mesmo quando tudo parece perdido. João nasceu de pais idosos e estéreis. Sua existência foi um milagre. Lição: nunca é tarde para Deus agir. A esperança nunca deve morrer, pois para Deus nada é impossível. A vida tem sentido quando está a serviço de uma missão maior. Desde o ventre, João foi consagrado para ser o precursor do Messias. Cada nossa vida tem um propósito sagrado. Descobrir a vocação é encontrar a alegria verdadeira, mesmo que ela custe renúncia, silêncio e sacrifício. Terceiro, o verdadeiro profeta não busca agradar, mas anunciar a verdade. João não teve medo de confrontar os poderosos, de denunciar o pecado de Herodes. A verdade pode custar caro, até mesmo a liberdade ou a vida, mas é o único caminho que liberta. O cristão autêntico não se vende, não se cala e não se curva. Quarto, a humildade é o traço mais sublime do servo de Deus. João poderia ter tomado para si a glória, mas reconheceu: é preciso que ele cresça e eu diminua. O verdadeiro santo sabe seu lugar. A humildade abre espaço para que Deus brilhe através de nós. Quinto, o deserto forma o coração dos grandes. Obrigado. João foi preparado no deserto, longe das distrações, perto de Deus. Muitas vezes é no silêncio, na solidão e nas provações que a fé amadurece e a alma se fortalece. Deus fala no deserto. A sexta lição que a gente aprende: a alegria maior é ver Jesus conhecido e seguido. João sentiu-se realizado quando seus discípulos começaram a seguir Jesus. Nossa missão é conduzir as pessoas a Cristo, não a nós. Evangelizar é apontar para o Cordeiro, não brilhar por si mesmo. Sétimo, o martírio é a coroa de quem foi fiel até o fim. João perdeu a cabeça, mas ganhou o céu. Morreu como viveu, fiel, íntegro e inteiro. A vida cristã verdadeira exige coragem. E quem vive com fidelidade, mesmo diante da morte, torna-se testemunha luminosa para a eternidade. Oitava lição: a santidade começa antes do nascimento. João exultou no ventre ao sentir a presença de Jesus. A vida humana é sagrada desde a concepção. Cada ser humano é chamado à santidade desde o ventre materno. Nona lição: não existe santidade sem confronto com o pecado. João confrontou os hipócritas, os corruptos, os adúlteros. Ser santo não é ser omisso, mas ser luz. É denunciar o mal, incomodar o pecado e viver de maneira coerente com o Evangelho. E por último, ser uma voz exige ser antes um ouvido atento a Deus. João foi a voz que clamava porque escutava Deus profundamente. Quem deseja evangelizar precisa primeiro aprender a escutar, passar pelo deserto. A oração é a raiz do testemunho profético. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para terminar, hoje contemplamos não apenas a figura austera de João Batista, mas a grandiosa lição de sua vida. Um homem que não viveu para si, mas para preparar os caminhos do Senhor.
João nos ensina que a santidade começa na escuta e floresce na coragem. Que a vocação não é um título, mas um fogo que arde mesmo no silêncio do deserto. Que a verdadeira alegria é estar em ver Jesus conhecido, seguido e amado. João exultou no ventre, profetizou na margem do Jordão, enfrentou reis, denunciou o pecado, foi preso, calado e martirizado. E mesmo assim, sua voz não se calou. Ela ainda hoje ecoa, aqui, dentro de cada um de nós. A pergunta que nos fica é: estamos ouvindo essa voz? Estamos endireitando os caminhos do Senhor? Estamos endireitando as nossas vidas? Temos coragem de dizer a verdade com amor? Temos a humildade de desaparecer para que Cristo apareça através de nós? João foi uma lâmpada que ardeu e iluminou por um tempo, mas Jesus é a luz sem ocaso. E se João foi o precursor, nós somos os continuadores. O mundo de hoje precisa de nossas vozes proféticas, de almas que clamem, de corações que não tenham medo de viver para Deus até o fim. Ao sairmos hoje aqui dessa Eucaristia, levemos conosco o eco de João Batista, que ainda hoje clama no deserto desse mundo: preparai o caminho do Senhor, arrependei-vos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que sejamos também nós vozes que anunciam, luzes que iluminam e vidas que preparam o reino de Deus. Amém. Amém. Amém.